Olá, o Primavera Saúde está no ar e hoje vamos tratar sobre dependência química, entender como essas substâncias podem destruir tantas vidas. Quem está aqui comigo é o Dr. Fernando Vieira da Rocha, psiquiatra. Bom, doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão polêmico, né, e complexo quanto isso. Eu acho que é uma dúvida, isso geral, na verdade, né, e a gente vai tentar esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas, né, com esse bate-papo que a gente vai ter. Com certeza. Vamos iniciar essa conversa, doutor, tentando explicar um pouquinho exatamente o que seria a dependência química, né? Sim, a gente acaba a dependência química, tu vai ter, por exemplo, a gente tem que separar as drogas lícitas das ilícitas. Hoje a droga lícita que a gente tem no mercado, quais seriam? Mais uso? Álcool, nicotina, cigarro. E são as mais usadas a nível mundial. Isso não é aqui ou ali, não. Não é no Brasil. Isso é a nível mundial. E as drogas ilícitas, as mais comuns nossas aqui no meio. Cocaína, crack, maconha. Qual seria a droga lícita mais usada a nível mundial? O álcool. Por quê? Pela facilidade de se conseguir. Só que o álcool ele causa tanto dependência como cocaína, como crack, sendo ele, o álcool, uma das mais graves, por incrível que pareça. As pessoas têm muito estigma, né, de que o crack é o mais grave. Ou seja, a dependência química passou a se falar muito depois que surgiu o crack. E realmente, depois surgiu o crack, facilitaram-se muito a questão de estudos, de propagandas para isso. Né? Tanto que hoje a gente fala até em propagandas e como é que eu vou te dizer, a questão do tratamento em si. Como que a gente faz um tratamento para isso? Existe um tratamento específico para a dependência química? Não existe um específico. Né? Existem vários, depende do que o paciente se enquadra. Sim. Né? A dependência química nada mais é do que um uso exagerado e descontrolado de uma determinada substância. E quais são as causas, né, da dependência química? Geralmente se começa com uso recreativo. Uns por curiosidade, uns por influência de casa. O pai bebe, o filho bebe, a mãe fuma, o filho fuma. Né? Começa assim. Né? Geralmente se cria um hábito primeiro antes de uma dependência. Né? O que é muito difícil de se tirar depois, é o hábito. Se cria um hábito, um uso recreativo. Né? No colégio, as crianças usam cigarro para se enturmar. Né? Alguns usam o baseado da maconha para se enturmar, por exemplo, e começa a se construir uma dependência. Né? Claro que é o seguinte, se existe uma predisposição genética para isso, né? Um transtorno de toxicomania que a gente fala, que nada mais é do que uma dependência de uma determinada substância. Né? Então, isso, com certeza, aumenta muito a prevalência e a construção dessa doença, né? Que a gente tem que falar como doença. Isso vem como na genética já, doutor? Pode sim, com certeza. Principalmente o alcoolismo, está muito ligado. A parte genética tem um componente genético bem importante. Se existe no mesmo paciente, e é muito comum, tá? O paciente com uma predisposição genética a uma adicção, que seria a dependência de uma determinada substância, e a uma doença mental. Como é que ele acaba agindo, né, no organismo para a pessoa se tornar realmente não dependente químico? Se tornar um não dependente ou um dependente? Dependente. Se tornar um dependente Isso. químico. Assim, né, o cérebro humano está acostumado, né, a não ter um comando externo, por exemplo. Eu não preciso de um comando externo para funcionar. Né? O sistema nervoso é autônomo. Agora, eu começo a usar cocaína, por exemplo. Eu uso hoje, eu uso semana que vem, eu uso uma festinha aqui, outra ali. Eu começo a usar com mais frequência. O meu cérebro começa a sofrer o que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro começa a se transformar. Né? Ele começa a funcionar sobre um comando. Né? Quem vai dar esse compasso de dependência? A cocaína. Começa a influenciar, né, na questão neurológica, ou seja, por isso que a gente fala, a doença, a dependência química é uma doença fisiológica. Eu começo a ter, né, o meu cérebro começa a ter um compasso de uma determinada substância. Né? Isso é uma coisa simples, é uma coisa fácil de acontecer. Se eu aumento muito o meu uso, a frequência,
quantidade de uso de determinada substância, a tendência é que eu me torne sim. E essa neuroplasticidade, essa transformação toda, né, começa a acontecer, com certeza. Aí, mas como que eu deixo de ter isso? Como que eu faço? Claro, eu tenho que passar um momento bem longo sem uso, né, e vou ter que mudar meus hábitos, né, vou ter que mudar. Né. Eu comecei com hábito, eu vou ter que quebrar esse hábito de tratar. Não tem como, né? E toda essa questão é que faz se tornar um vício? Sim, com certeza. Toda essa questão se constrói um vício. Além da predisposição genética, esse hábito todo, né? Uhum. Quais são os fatores de risco quando a gente acaba citando dependência química de uma maneira geral, assim? Os fatores de risco para se tornar um dependente, é isso, né, a pergunta? Os fatores de risco para a pessoa que é um dependente químico, né? Isso seja em qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita. Tá, o fator de risco, tu diz assim, o paciente representando um risco? Isso. Assim, ó, o dependente químico, pelo fato dele, ele é obrigado a manipular e mentir para sustentar o uso. Né? Com essa manipulação, com essa mentira toda, né, o que acontece? Pequenos furtos, o paciente começa faz um furto aqui, outro ali, sem consequência. Começa a ter roubos maiores, né? O paciente marginalizar, que é muito comum, ainda mais com esse estigma do crack, a gente vê, Cracolândia. O que tu vê ali? O paciente marginalizado. Né? Isso é uma consequência do uso da droga. Isso é o risco do uso da droga. E aproveitando o ensejo do nosso Setembro Amarelo, né, a gente tem que lembrar muito que a dependência química é uma das principais causas também. Claro, depois da depressão maior, que é a principal, depois de transtorno de humor, enfim, mais a dependência química entra ali como um agravante muito sério em relação a isso, né, em relação ao suicídio. E uma das causas principais que a gente acaba deixando muito de lado, né, é a automedicação. Né, usar a substância como automedicação para aliviar um sofrimento, para aliviar uma dor, e acaba se sentindo bem. Porque o usuário usa, né, o usuário acaba construindo essa dependência, por quê? Porque a substância dá prazer. Uhum. Né? Cocaína dá prazer. Se perguntar para um dependente químico se ele gosta ou não de usar, ele vai dizer que gosta de usar. Né? E o nosso cérebro tem muita resistência em relação a isso. Né? Eu não quero deixar de ter prazer. É um prazer fácil. Eu pago e tenho. Ponto. Sim. Simples assim. Então eu não quero deixar de ter isso. Né? É um conforto para mim. E quais são os sintomas assim que um dependente químico consegue reconhecer realmente que ele já se tornou refém, né? Seja da droga lícita ou ilícita? O aumento da frequência e da quantidade. Sim, o aumento da frequência, da quantidade, quando ele começa a ter problemas tanto familiares, ele começa a faltar trabalho, começa a trocar as amizades, né? Aquelas amizades teoricamente saudáveis, digamos, ele começa a ficar mais tempo com pessoas que são do meio, que usam. Né? Porque a maioria do dependente, ele não gosta de usar sozinho. Né? Ele tem um colega de uso, ele é um uso recreativo. Né? Então, tu começa a trocar as amizades, começa a ter problema em casa, tu começa a faltar trabalho. Na verdade, por isso que a gente fala que é um transtorno biopsicossocial. Né? Tu acaba a tua vida, né? O teu ciclo social, né? O teu ciclo familiar, o teu ciclo profissional, acaba prejudicando como um todo. E no organismo, apresenta algum sintoma que dá para se observar? Sim. O paciente pode ficar. Isso não é uma regra, tá? Sim. Isso varia muito de paciente a paciente, mas a questão de agressividade, a questão de violência em casa, principalmente em relação ao álcool, tá? Uhum. Violência infantil em casa tem muito em relação ao álcool. Né? Violência contra a mulher tem muito em relação ao álcool. Violência no trânsito, por exemplo. Né? Acidente de trânsito, por exemplo. Né? A gente tem muito isso em relação a qualquer tipo de droga, o álcool principalmente. Né? Porque o álcool é a mãe de todas as drogas, a maioria começa por ali. Sim. Né? Começa com álcool, começa com cigarro, vai. E as consequências são essas. Né? Começa a ter prejuízos em todos os sentidos. Né? Como é que é feito o diagnóstico no consultório, né? Se a pessoa realmente ela é uma dependente química? Assim, se o paciente chega chega com esse intuito de dizer, não, eu sou um dependente químico, quero me tratar. Ok. A grande maioria já chega com essa determinada? A grande maioria sim. Né? Só que eles chegam determinados chegam com o diagnóstico pronto. Sim. Mas a maioria não chega determinado a se tratar. Esse é o problema. Uhum. Né? Qual é a motivação dele em se tratar? Qual é a motivação dele, né, em mudar?
esse estado dependente. Né? Porque dependência é uma doença que não tem cura, existe controle. Então é importante dizer, não tem cura, existe controle. Tá? Eu fiquei, faz um ano que eu não bebo. Eu comecei a beber novamente, volta toda aquela cascata de sintomas e problemas que eu tinha. Isso é fato. Tá? Então, claro, né, se o paciente não está com aquela motivação toda em se tratar e tal, simples assim, a gente faz um examezinho toxicológico, quinzenal, exame de urina, simples e fácil de fazer. Né? Porque o paciente tem muita resistência em se tratar para a dependência, porque ele não quer deixar de ter aquele prazer que causado pela dependência, pela substância que ele usa. Muito bem, a gente já continua falando sobre esse assunto, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue, participe, tire suas dúvidas. O tema de hoje é dependência química. Bom, doutor, a gente saiu falando um pouquinho sobre a questão do diagnóstico, né? Agora eu queria falar sobre tratamentos. Quais são os tratamentos hoje disponíveis em todo o mercado para tratar dessa doença, né? Como é que é feito esse tratamento? Depende da droga utilizada? Como é que funciona? Exatamente. Assim, não existe, assim, para a gente começar o assunto, não existe um tratamento específico para dependência química no mundo. Sim. Tá? Não existe um específico. Tá? Então, quando o paciente chega com esse diagnóstico já, a gente vai ter que ver a motivação dele. Eu tenho condição de tratar esse paciente no ambulatório de dependência química, no CAPES, no consultório particular, eu tenho condição, ele tem motivação para isso, ele consegue fazer isso, ok, a gente vai trabalhar com ele ali, com medicação ou não. No início, geralmente, a gente precisa até da medicação, mas isso não é uma regra, vários pacientes não precisam, mas o ideal seria o quê? A gente conseguir internar por uma possível desintoxicação, fazer essa desintoxicação para a gente poder trabalhar com o paciente, se for um caso mais grave. Sim. A gente tem isso aqui na região, é complicado. A gente tem 2 clínicas de comunidades terapêuticas, que são internações voluntárias. E assim, repito, internação não faz milagre na vida de ninguém, mas a parte da desintoxicação e a sensibilização desse paciente é fundamental, é muito importante. Porque o paciente tem uma dependência, ele tem uma doença, ele quer se tratar, mas ele não está com aquela motivação toda. Tem que criar uma ambivalência no paciente. Mas botar os prós e os contras, né? O que é que tu ganhou usando? O que é que tu não ganhou usando? Vai ter que motivar de alguma forma. Sim. Vai dele aceitar ou não. Vai da motivação do paciente. E claro, muito da droga que ele usa. Né? Uhum. O paciente que usa álcool, por exemplo, chega com mais sequelas físicas, não. Vai ter que internar ele, de preferência no hospital geral, pena que aqui na região os hospitais não aceitam, né? Sim. Então, e quanto tempo que é considerado, vamos dizer, adequado essa internação, né? Por quanto tempo que ele deve ficar internado? Também é relativo. Tá? Muito de caso para caso? Sim, eu posso intoxicar um paciente em 7 dias, ele está motivado, eu vou voltar para o meu consultório e tratar ele tranquilamente. Né? Mas geralmente, uma internação para ela gira em torno de 28, 30 dias, mínimo. Mínimo. Né? Isso é o clássico. Né? Em comunidades terapêuticas, geralmente dura por volta de 9 meses a um ano. A gente fica lá 9 meses a um ano voluntário, né? Porque ele quer ficar. Está motivado a ficar nesse período. Agora, falando dessa questão do tratamento, é utilizado alguma substância como medicamentosa para esse tipo de tratamento, doutor? É indicado? Sim, é indicado. Na maioria dos casos, a gente acaba usando com a medicação para quê? Para que o paciente consiga passar pela síndrome de abstinência com mais facilidade. Por quê? Essa síndrome de abstinência é o que faz ele não procurar o tratamento. Ele tenta ficar 1, 2, 3 dias sem uso. Ele volta para o uso, mantém a dependência, mantém aquele uso intenso por causa da abstinência. Que são o quê? Nada mais é que um aglomerado de sintomas físicos.
O paciente vai ter dor de cabeça, o paciente vai ter sintoma gastrointestinal, fica agressivo, fica agitado, perde sono. Então ele vai lá, usa a droga dele, está curado, né? Passaram de todos os problemas da vida dele. Sim. Só que não é assim. Então, se o paciente é um doente, tem que se tratar. E se ele tiver um transtorno mental de base, a gente vai ter que tratar conjuntamente. Tratar junto. E como é que é verificado esse transtorno? Todo dependente ele tem que passar por determinados exames para descobrir esse transtorno? O correto é ter uma avaliação psiquiátrica. Tá? Certo? Ter uma avaliação psiquiátrica. Enquanto o paciente está naquele uso muito intenso, fica complicado a gente determinar que ele tem uma doença psiquiátrica. Sim. Né? Mas as medicações começaram a funcionar. O paciente está abstêmio já há alguns dias. Né? E pela história de vida dele, pela história clínica dele, é que a gente vai conseguir dar um diagnóstico mais fidedigno. Fiel. E nessa questão, tem algumas doenças que, alguns transtornos, né, que são mais comuns, é um só? Como é que funciona? Doutor? Sim, não. Os transtornos de ansiedade, né? Transtornos de personalidade, principalmente paciente antissocial. Né? O paciente antissocial usa muito álcool, usa muita cocaína. Né? Os pacientes depressivos, os transtornos de humor. Né? Paciente esquizofrênico. E o paciente esquizofrênico ele usa tanto para aliviar o sintoma quanto para aliviar os sintomas colaterais das medicações que ele usa. Também. Então, isso o psiquiatra tem que ficar um pouco atento em relação a isso. Como é que é a vida após o diagnóstico, doutor? A vida do paciente. Do paciente. A vida do paciente após o diagnóstico, assim, após o diagnóstico, se ele aceitar tratamento, né, ele vai passar por uma gama de exames, de uma possível internação, repito, não é uma regra, né? Se ele estiver motivado, a gente trata ele no consultório, no CAPS ou no ambulatório, sem problema nenhum. Né? Agora, se ele já está há um bom tempo, né, livre, aí tu consegue motivar. Tu olha, tudo que tu ganhou nesses 4 meses sem uso, vamos estipular um prazo. Né? Ou tu está trabalhando, né? Tu está bem em casa, né? O teu filho está bem, a tua mãe está bem. Então, ele muda todo o contexto de vida dele. Agora, tem muitas pessoas que elas acabam citando a seguinte situação, né? Ah, eu paro quando eu quiser. É muito comum de ouvir essa frase, né? Sim. Só porque a gente sabe que não é bem assim, né? Não tem como parar quando quiser. Né? Sim, mas é aquela história. Para te tratar uma dependência química, eu tenho que quebrar um orgulho muito grande, né? Inclusive essa prepotência. Porque é uma prepotência. Né? Eu estou desafiando a cocaína. Mas por que eu não consigo parar de usar? Eu uso todos os dias, ou 3, 4 vezes por semana, e eu não consigo parar de usar. Então eu paro quando quer, eu paro quando? Então, ou seja, eu não quero parar? Essa é a pergunta. E a falta, né, da droga no organismo, qual seria a reação que ela provoca, né? Justamente aquela síndrome de abstinência que eu acabei de citar antes. Exatamente. Claro, ele vai ter aquela fissura, né, a ponto de buscar a droga, e que vai ser aliviada com o uso da droga. E os sintomas que acabam aparecendo, é só essa vontade mesmo de utilizar droga? O organismo aparece alguns outros sintomas? É uma vontade muito intensa de usar. Aí digamos que ele tente resistir. Aí entra numa cascata, que é a síndrome de abstinência. É a cascata, aquele mosaico de sintomas que eu acabei de falar antes ali. Sintoma gastrointestinal, dor de cabeça, dor muscular, insônia, irritabilidade, agressividades em casa. Então isso tudo com certeza é aliviado com o uso da droga. Ou a gente trata assim, de abstinência internado. O correto seria, né, um sonho de todo especialista na área, é ter uma unidade de desintoxicação dentro de um hospital geral. Coisa que a gente não tem. E deveria, né? Deveria, porque a gente trataria, evitaria tanto problema. Agora, sem tratamento, né, um dependente químico, qual é o risco, né, que ele está colocando a vida dele, vamos dizer de uma maneira geral? Com certeza, ele coloca a vida dele em risco e a vida de terceiros também. Se eu chego em casa drogado, né, eu consigo reagir de forma adequada? Eu chego no meu trabalho, né, intoxicado por uma substância, eu consigo trabalhar normalmente? Consigo. Né? Se eu não tenho dinheiro para conseguir essa substância, mas eu sou um dependente, né, eu vou dar um jeito. O que eu faço? Eu começo a me colocar em risco. Eu coloquei em risco a minha família, eu coloquei em risco o meu emprego, estou me colocando em risco, porque o meu salário do mês já está indo só para droga. Né? Aí eu faço o quê? Eu tenho que tirar isso de algum lugar. Isso é um problema. Na sua opinião, doutor, qual é a droga mais devastadora que existe hoje? Né? Assim,
Isso é uma pergunta muito relativa, mas devastadora. Com a experiência que eu tenho, né, com a pequena experiência que eu tenho, né, eu vejo os que chegam mais graves para mim, com mais sequelas físicas, são pacientes dependentes de álcool. Tá? Claro, o crack acaba sendo mais grave porque, né, é mais fácil tu criar uma dependência. É mais rápido, quer dizer, né, corrigindo-se, é mais rápido tu te tornar um dependente de crack do que o álcool. Por exemplo, o álcool depende de uma vida, de anos usando, geralmente para, né, se construir essa dependência. O crack não. O crack, em poucos usos tu pode se tornar um dependente. Uhum. O crack em quanto tempo, mais ou menos? Assim, dependendo do paciente, né, em 5 ou 6 vezes de uso, de pouco uso até, né, Nossa, é muito o paciente pode se tornar um dependente, sim. Na questão do álcool, a pessoa pode tomar a vida inteira, achar que está com controle da situação. Exatamente. Até porque ele consegue manter um controle por um longo tempo da vida, né? Uhum. Ele consegue manter. É difícil. A gente tem poucos pacientes que são tipo, 20 anos. Sim. 20 anos de idade, dependendo de álcool. A gente tem poucos pacientes, contado nos dedos. Agora, né, crack não. Tem vários pacientes com 20 anos, 18 anos ou menos, marginalizados já. E o seguinte, um detalhe, as pessoas acham, não, mas o crack é só classe baixa, tipo assim, não. Outras classes. A gente tem pacientes de famílias muito bem estruturadas que estão na rua. Né? Geralmente, e claro, a gente tem que lembrar que esse paciente possivelmente tem um transtorno mental de base. E daí já vem toda aquela relação que a gente já tratou aqui, né? Exatamente, e tem que ser tratado como tal também. Trata o transtorno mental de base e trata a dependência. E também é o seguinte, o familiar tem que estar engajado e envolvido no tratamento. Participar de grupos, né, procurar entender como funciona essa dependência, como lidar com isso. Nós já voltamos a falar sobre esse assunto e na volta eu vou falar ainda sobre prevenção, então não sai daí, é rapidinho. Estamos de volta e participe com a gente. O telefone é 3442-2012 ou o WhatsApp no 8505-6342. Tire suas dúvidas. O tema de hoje é dependência química. E agora, queria tratar um pouquinho sobre a questão das sequelas, né? Que essas drogas podem acabar causando. Quais são, para começar, né? Quais são as drogas que mais deixam sequelas? Se todas deixam, mas quais mais deixam? E quais são essas sequelas, né, doutora? As mais comuns? Sim. Bom, para a gente falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do tipo, né, de droga que a gente tem disponível no mercado, as mais comuns. Sim. Eu acho que a gente tem que diferenciar o que é uma droga lícita e uma droga ilícita. A droga lícita que a gente tem no mercado hoje, álcool, cigarro, nicotina. Né? São as drogas ilícitas que a gente tem. Né? O álcool, na minha opinião, eu gosto muito de falar sobre o álcool e a nicotina das listas, porque são as mais comuns, isso a nível mundial, não é aqui, né? E são as que mais deixam sequelas, incrível que pareça. Né? Por exemplo, os pacientes que chegam para a gente com álcool, já vão estar com problema hepático, problema no fígado, cirrose, câncer de fígado, problema no pâncreas, e outra, né, que é interessante, paciente com confusão mental, já está entrando num processo de demência, né, questão do álcool. E o cigarro é uma das principais, a causa de morte ou de doença grave evitável, a principal no mundo é o cigarro. A principal causa de morte evitável no mundo é o cigarro. Né? Tipo, o não uso, né? Sim. Do cigarro. A principal causa. A gente acompanha até alguns dados, né, da Organização Mundial de Saúde, eles acabam apontando que essa é uma preocupação, porque o número de câncer, né, causado pelo cigarro também vem aumentando muito. E até eu fiz o Primavera Saúde esses dias, doutor, que tratava exatamente dessa questão do cigarro. Uhum. E a gente acabou falando que muitas mulheres, e essa é uma preocupação, que acabam utilizando do cigarro para emagrecer. Então a gente sabe que existe hoje tantas alternativas, né, que podem ser utilizadas para emagrecer,
que utilizar de uma droga como essa para emagrecer, podemos dizer que é o fim da picada. É o fim da picada, é um absurdo. É. Né? Até porque, assim, tu falou a questão de câncer. Quando a gente fala de cigarro, a gente fala de câncer em geral. Claro, Sim. a gente dá mais ênfase para o câncer de pulmão, vou dar mais ênfase para o câncer de garganta, o câncer de boca. Com certeza vou dar mais ênfase para as áreas mais atingidas, Sim. em primeiro lugar. Né? Só que a gente não fala só de câncer, né? A gente fala no geral. Né? Pequenas coisas que o paciente tem ao longo do dia. O paciente hipertenso, o paciente diabético, né? Um paciente geralmente com dependência cruzada. É muito comum um paciente dependente químico de nicotina, dependente químico de maconha, de crack. É muito comum isso, né? Que é a droga cruzada, o que se torna um pouco mais difícil de se tratar também. Ele quer deixar do crack, mas ele não quer deixar da maconha, não quer deixar da nicotina. Sim. Né? Ele não quer deixar. Então, não, o crack é tão devastador quanto, só que a nicotina, ela deixa uma sequela muito importante, que é essa que tu acabou de citar, câncer. Está diretamente ligado à nicotina. Sim. Né? Que seriam as sequelas. A droga lícita mais usada no mundo, álcool com certeza. Né? E a ilícita mais usada no mundo, né? Maconha. E maconha não é aquela ervinha que os usuários acham que é medicinal, que isso, não existe maconha medicinal no mundo, não existe. Tá? Existe uma substância da maconha e que não dá aquele barato, né, que a maconha costuma dar. Então existe uma substância só que é usada para algumas situações na medicina. Sim. Né? Mas a maconha não é aquela ervinha, a maconha deixa sequelas bem grandes, né? Além de que é uma das principais drogas, né, que leva o paciente a desenvolver esquizofrenia, caso ele tenha uma predisposição genética. Então ele antecipa muito isso, né? O que é uma sequela bem grave. Né? Agora falando um pouquinho, entrando nessa questão da prevenção, né? Como prevenir, né, que vidas possam continuar sendo destruídas através das drogas, né, doutor? Sim. O apoio da família nesse momento é fundamental? A prevenção está diretamente ligado a esse apoio da família e a esse meio cultural em que a família está inserida. Né? O pai bebe em casa, a mãe fuma, tem um outro usuário em casa, eu tenho um irmão mais velho, que é o meu exemplo, por exemplo, que é usuário de cocaína. Então, a tendência de eu me envolver com uma dessas substâncias é bem maior. Né? E depois que o dependente, né, depois que o paciente se torna um dependente, a família quer tratar dele, mas não quer se tratar. Porque ele não deixa de usar o álcool, que ele não deixa de usar o cigarro dele, que ele não deixa de usar cocaína, mas é esse aqui que está gerando problema. Mas o problema todo está só aqui? Começou ali, não, né? é no contexto. Claro. O problema começou lá, não aqui. Aqui é um Exatamente. reflexo da família também. Né? Então, tratamento para dependência química não existe. Né? Se tem uma família estruturada, ou relativamente estruturada, tem que ter um engajamento da família, sim. Senão fica muito difícil a gente conseguir. E para os pais, né? Às vezes os pais estão em casa nos assistindo. Como é que o pai pode observar que mudou o comportamento do filho, né? Que ele agora está utilizando de alguma substância que não é legal? Sim, se o pai, digamos que o pai não saiba, Não saiba, que ele esteja exatamente. usando uma substância, começa a usar, ele começa o quê? Mudar as amizades, mudar comportamento, ele começa a mudar estilos, ele começa a mudar assuntos, ele começa a ficar mais tempo fora de casa, ele começa a chegar com aquele cheiro do cigarro, o cheiro da maconha, ele começa a furtar certas coisas. Né? Então, essas mudanças, né, os pais têm que ficar um pouco atentos. Né? E conversar com os filhos. Né? O que está acontecendo? Pergunta o que está acontecendo. Né? E, se acaso tiver alguma dúvida, se tiver alguma situação, procura um psiquiatra. Procura sem medo. Né? Se acaso tenha essa dúvida. Quais os cuidados que o pai deve ter nesse momento, na hora de abordar essa conversa com o filho, né? Até porque muitos filhos, eu acho que nesse momento pode acabar querendo, não é nada, e simplesmente sair daí da conversa, né, doutor? Qual é a maneira mais correta de abordar? O dependente costuma negar o uso. Tá? E eu não quero meu filho usando, por exemplo. Eu não tenho filho, para ficar claro, mas eu não quero o meu filho usando. Mas, como que eu vou abordar isso com ele, né? Eu vou sentar com ele, vou conversar e perguntar claramente. Eu pergunto claramente. Né? Se ele falar que não está usando, continuar negando, mas as mudanças de comportamento eu continuo notando, peraí, alguma coisa está acontecendo. Né? Então, eu vou no colégio ver,
eu vou no curso que ele está fazendo, observar, eu vou começar a fazer parte da vida dele. Né? Fica mais fácil a gente conseguir abordar o paciente dessa forma. O senhor acredita que hoje, devido a essa correria do dia a dia, vamos dizer assim, que muitas vezes os pais acabam colocando a culpa nessa correria de ter que do trabalho, dos cuidados, acabam não tendo esse contato direto com o filho? Pode ter essa influência do aumento considerável de dependentes químicos? Acaba tendo por influência dessa negligência. Esse é o nome que a gente dá. Né? Porque eu tenho meu trabalho, mas eu tenho meu filho. Eu tenho meu trabalho, mas eu tenho minha casa. Eu tenho meu trabalho, mas eu tenho minha família. Peraí, então eu tenho que dosar. Nem sempre isso é possível. Eu não posso, às vezes o meu trabalho me impede de fazer isso todos os dias. Mas o tempo que eu tenho que estar presente. O tempo que eu tenho tem que estar presente nisso. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem ali. Eu tenho que entender meu filho para que ele... Melhor, eu tenho que me fazer entendido para o meu filho para que ele me entenda quando eu precisar perguntar ou abordar ele de alguma forma. Com certeza. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação. A gente está chegando na reta final do Primavera Saúde e eu deixo esse espaço, né, para o senhor fazer suas considerações finais. Assim, eu que agradeço. Eu acho que é um tema bastante importante, bastante abrangente, bastante polêmico. Né? E para quem assistiu o programa, a gente fica à disposição, tá? Para auxiliar, né? Tanto a família quanto o paciente nesse possível diagnóstico dessa possível dependência, porque a gente só vai saber se o paciente afirmar realmente ou se ele estiver motivado realmente a um tratamento. Né? E procure seu psiquiatra, procure o Centro de Atenção Psicossocial da cidade, que é o CAPS, procure um ambulatório de dependência química. Então, auxílio e recurso se tem. Tá? Basta querer e procurar, que a gente está aberto para isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos para o nosso momento de reflexão? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmo 91, versículo 9 ao 10. E o Primavera Saúde vai ficando por aqui e nós voltamos semana que vem com mais um tema. Até lá! Tchau, tchau!